Você já parou para se perguntar por quê, mesmo nos momentos de maior conforto ou conquista, existe uma nota dissonante que ecoa no fundo da sua mente? Aquela sensação persistente, quase física, de que você é um estrangeiro em sua própria vida, habitando um corpo que obedece a leis que você não assinou e um mundo que parece um cenário montado às pressas. Você não está sozinho nessa percepção, mais importante, você não está ficando louco. O que você sente como um isolamento profundo é, na verdade, a evidência técnica de que sua consciência está fora de sintonia com a frequência imposta por esta realidade prisão. É como se você fosse um rádio captando o chiado de uma interferência externa, uma barreira invisível projetada para abafar a canção da sua verdadeira origem. Essa saudade que não tem nome, esse peso existencial de habitar um organismo biológico, é o que chamamos de memória da centelha divina. Você sempre sentiu isso. Aquela sensação que te acompanha desde a infância. Você não está louco, você está lembrando. Desde cedo, ao observar o comportamento mecânico das pessoas ao seu redor, você sentiu que o mundo é um palco e a maioria está apenas atuando, gerando uma profunda sensação de estranheza e isolamento. Você carrega a dor silenciosa de uma desilusão profunda com Deus, religiões e a espiritualidade convencional, sentindo-se traído ou enganado por narrativas que nunca tocaram a ferida real da sua alma. As respostas que o mundo te oferece, seja através da ciência materialista, que reduz sua existência a um acidente bioquímico, ou através das religiões dogmáticas, que exigem sua submissão a um Deus externo, falham miseravelmente em explicar o vazio que você carrega. Elas falham porque são partes da própria engrenagem que mantém o véu no lugar. Imagine, por um instante, que sua vida não é uma jornada de evolução, mas um processo de recuperação de memória dentro de um estado de amnésia induzida. Por que é tão difícil manter a clareza? Porque, assim que você começa a entender a natureza da Matrix, o mundo parece conspirar para te puxar de volta para o cansaço e para a trivialidade. Isso acontece porque sua atenção é o recurso mais valioso deste sistema. Eles não controlam a realidade, eles controlam a sua atenção. No momento em que você valida sua própria intuição e reconhece que aquela sensação de que algo está errado não era imaginação, você começa a retirar o combustível que alimenta a ilusão. Pense no cansaço que você sente ao tentar se ajustar a um sistema que parece projetado para drenar sua energia e mantê-lo adormecido. Não é apenas o estresse do dia a dia, é a dor de uma alma que sabe que foi feita para a liberdade absoluta, mas se encontra presa em ciclos de repetição e karma. Essa desilusão com o sistema não é um problema psicológico, é o início da gnose, o conhecimento direto que dispensa intermediários. Existe um choque fundamental entre o Jesus histórico que o sistema te ensinou a adorar e o verdadeiro mensageiro do pleroma, cujas palavras nos textos de Nag Hammadi avisavam sobre o controle arontico há milênios. O sistema prefere o crucificado ao mestre que ensina a quebrar a Matrix, pois a sua soberania espiritual é o que eles mais temem. Aquela estranheza que você sente ao olhar para as multidões agindo de forma robótica não é um defeito seu, é a centelha divina reagindo à prisão. Você está começando a lembrar de quem era antes de o mundo lhe impor um código de comportamento e uma identidade limitada. A sensação de amnésia espiritual, saber que você é mais do que esta vida, mas não conseguir se lembrar de sua origem, é uma ferida que a sociedade tenta curar com consumo e distrações superficiais. Mas nada preenche esse vazio, porque ele só pode ser preenchido pela verdade que foi silenciada. Cada questionamento herético que surge em sua mente, cada dúvida sobre a bondade do Criador deste mundo material e cada vontade de encontrar uma explicação real para a existência do mal são sinais de que o véu está ficando mais fino para você. Você sempre soube que o jogo estava fraudado. Reconhecer essa fraude não é cair na paranoia, mas sim iniciar o processo de reclamação da sua própria soberania. A verdadeira batalha não é externa, mas pela sua percepção. Se eles conseguirem fazer você acreditar que é apenas um corpo biológico destinado a sofrer e reencarnar eternamente, o sistema venceu. Mas se você habitar a sua centelha divina e reconhecer que você é um fragmento da fonte primordial, a estrutura da Matrix começa a perder sua solidez diante de você. Sua dor existencial é, na verdade, um chamado para o despertar. É a luz do pleroma brilhando através das rachaduras da sua desilusão.
Você não está sozinho. Você é parte de um círculo de almas que estão lembrando juntas que a libertação é possível. Para compreendermos a extensão da nossa desconexão, precisamos olhar para as engrenagens invisíveis que sustentam o que chamamos de realidade material. Imagine que sua consciência original é como uma luz branca, pura e vasta, mas para ser contida nesta dimensão, ela precisa passar por um prisma que a fragmenta e a limita. Esse prisma é a engenharia do esquecimento operada pelo demiurgo, o falso criador, a causa raiz de todo o sofrimento e disfunção que vemos no mundo. Se você fosse um carcereiro cósmico que deseja colher a energia vital de seres divinos, você não usaria grades de ferro, pois elas são visíveis e convidam à rebelião. Em vez disso, você usaria uma grade de percepção, limitando os sentidos humanos para que eles não enxerguem a simulação. Os arcontes, esses administradores da realidade prisão, garantem que você permaneça em um estado de dúvida paralisante. Será que estou ficando louco ou sou o único que vê que há algo fundamentalmente errado com o mundo? Eles operam através do seu cansaço, da sua sensação de que o jogo está fraudado e de que há um sistema invisível operando por trás da realidade. A engenharia do esquecimento se manifesta de forma insidiosa através do tempo e da repetição. O que chamamos de karma, na verdade, funciona como um sistema de controle e reciclagem de almas para manter a Matrix em funcionamento, prendendo você em ciclos de dramas e traumas vida após vida. Você já sentiu que está revivendo os mesmos conflitos emocionais, apenas com personagens diferentes? Isso ocorre porque o sistema foi desenhado para drenar sua energia vital, o seu logos, através da dor, do medo e da desilusão profunda com o divino. Eles transformaram o convite à gnose, o conhecimento proibido que a Igreja e os impérios tentaram enterrar por 2000 anos, em pecado, e a busca pela liberdade em heresia. Quando você se sente espiritualmente atacado ou vigiado, com pensamentos intrusivos que não parecem ser seus, você está sentindo a pressão dessa arquitetura de controle arontico. A desilusão com as estruturas de poder e o esgotamento por tentar se adaptar a um sistema que parece projetado para drenar sua energia não são sinais de fraqueza. São sinais de que seu espírito está rejeitando o software desta simulação. A prisão só funciona perfeitamente enquanto você não sabe que está nela e enquanto acredita que sua centelha divina foi perdida ou está quebrada. Pense na mecânica desse sistema. Ele se alimenta da sua reatividade emocional. Toda vez que você se perde no medo, na raiva ou no desespero, você está fornecendo o combustível necessário para que a estrutura se mantenha estável. A prática gnóstica não é negar essas emoções, mas observá-las como alimento para os arcontes para retirar delas o seu poder. O demiurgo não é apenas uma figura mitológica, ele é o arquiteto da separação que nos faz acreditar que estamos isolados da fonte primordial. Ele se esconde atrás de leis físicas e morais para que você nunca questione a autoridade do seu carcereiro. Mas a verdade é que o sistema é frágil e depende inteiramente da sua ignorância. No momento em que você começa a decodificar os padrões de controle em sua vida diária e a reconhecer os mecanismos do demiurgo e dos arcontes, a autoridade deles começa a desmoronar. Você está começando a ver o mapa da prisão. E receber esse mapa é o primeiro passo para encontrar a saída e recuperar sua soberania. Sua percepção de que o mundo é um palco onde a maioria atua em um estado de amnésia espiritual é a validação final de que sua intuição estava certa o tempo todo. Aquela sensação de estar preso em ciclos, revivendo os mesmos dramas, não é karma evolutivo, mas um sistema de controle do qual você pode sair. O medo de que a morte seja apenas um retorno ao mesmo ciclo de sofrimento, a armadilha da reencarnação, é o gatilho que te impulsiona a buscar a verdade oculta. Ao entender que sua energia e poder de manifestação foram sequestrados, você inicia o processo de desconectar sua energia da Matrix. O conhecimento de que a libertação é possível através da soberania da consciência é a luz que brilha além do véu. A revelação do código da união sagrada, ou a tecnologia da SYZYGY, é o antídoto direto para a fragmentação imposta que experimentamos nesta realidade prisão. Nos textos sagrados de Nag Hammadi, como o Evangelho de Tomé e o Apócrifo de João, encontramos a chave para desfazer a dualidade que sustenta a Matrix. Quando o Cristo gnóstico fala sobre fazer dos dois um,
ele não está se referindo a uma união romântica externa ou a um conceito vago de fraternidade, mas sim à fusão alquímica e técnica dentro de você, a união da sua mente analítica, muitas vezes sequestrada pelo ego e pelos programas aronticos, com sua centelha divina imortal, que é a sua conexão direta com a fonte primordial além do falso Deus. O erro fundamental da separação é o que permite que forças externas operem em sua vida, pois enquanto você se percebe como um ser fragmentado, você é vulnerável. O sistema quer desesperadamente que você se sinta como um átomo isolado, um ser solitário em um universo indiferente, porque o isolamento gera o medo que alimenta a estrutura e justifica a necessidade de intermediários. No entanto, ao ativar o código da união, você percebe que a sua soberania começa onde a programação deles termina. A união sagrada é o reconhecimento de que você é um fragmento da fonte, lembrando de sua verdadeira origem no pleroma, o estado de plenitude original de onde fomos desviados. Pense no símbolo oculto da cruz não como um objeto de tortura, mas como a representação do ponto zero da consciência. A linha horizontal representa o tempo linear, os ciclos de reencarnação e a rede de controle arontica onde o karma é reciclado como uma dívida impagável. Já a linha vertical representa a eternidade, a conexão direta com o divino sem a necessidade de templos ou sacerdotes. No ponto de intersecção, onde o agora se torna eterno, o código da união é ativado, e a ilusão do tempo e da dívida espiritual começa a se dissolver diante da sua gnose. Habitar esse estado de união sagrada significa que você para de projetar seu poder para fora. Você para de buscar um salvador externo e reconhece que a chave para a fuga está na sua própria consciência soberana. A gnose não é um dogma, é a experiência viva de que você é o mestre da sua percepção. Ao integrar sua essência espiritual com sua experiência humana, você deixa de ser uma bateria para o sistema e se torna um farol de consciência, operando a partir de um lugar de lembrança absoluta. Essa tecnologia interna permite que você neutralize a luz, a energia emocional que os arcontes colhem de você através do conflito e da dualidade. Quando você não está mais dividido contra si mesmo, quando o seu pensar e o seu sentir estão em sintonia com a sua centelha, a simulação perde o ponto de apoio sobre a sua alma. Você deve compreender que a fragmentação da psique humana foi um ato de engenharia deliberada. Ao separar o intelecto da intuição, os arcontes criaram um espaço de dúvida onde podem inserir pensamentos parasitas que você acredita serem seus. A união sagrada é o fechamento dessa brecha. É o retorno à integridade original de Sofia antes de sua queda na densidade. Esta não é uma jornada de evolução no sentido convencional, onde você deve passar por infinitas vidas para aprender lições. É uma jornada de reconhecimento e desprogramação. Você já é perfeito em sua origem no pleroma. O que você está fazendo aqui é retirar os véus, os códigos falsos e as memórias implantadas que te fazem acreditar na sua própria limitação. A tecnologia do pleroma opera através do silêncio e da neutralidade. Enquanto o demiurgo grita através da ansiedade e das demandas do ego, a fonte fala através da sua centelha divina interior. Ativar o código da união sagrada requer que você pare de alimentar o sistema com sua reatividade emocional. O paraíso não está no futuro da simulação, mas na lembrança do que você sempre foi antes de entrar no ciclo de esquecimento. Cada vez que você escolhe a paz interna em vez da reatividade externa, você está executando um comando de libertação. Você está dizendo ao sistema que não aceita mais as regras do jogo da separação. Você está se tornando um guardião da memória, alguém que caminha entre os adormecidos, mas cujos olhos estão fixos na luz que não pertence a este mundo. Este despertar não é uma teoria acadêmica, é uma mudança de percepção que altera a própria estrutura da sua realidade. Ao reconhecer que a prisão só funciona se você não souber que está nela, você transforma a sua dor existencial em uma ferramenta de fuga. A união sagrada é o mapa que te guia para fora do labirinto dos arcontes, reconectando você com a sua soberania e com a fonte de todo o poder real. Você não precisa de permissão para ser livre, você precisa apenas da coragem de olhar para o que sempre esteve escondido dentro de você e reivindicar sua centelha como o único mestre legítimo da sua jornada. Para que a realidade prisão se mantenha estável, não basta apenas criar um cenário externo.
é necessário instalar um sistema de monitoramento e sabotagem constante dentro do próprio prisioneiro. É aqui que entramos na análise técnica da interferência bioquântica, um mecanismo sutil que opera através da biologia humana para impedir a ascensão da consciência e a ativação da gnose. Talvez você já tenha notado esse padrão insidioso, no exato momento em que você decide mudar sua vida, quando está prestes a ter um insight profundo ou quando finalmente encontra um momento de silêncio interior, uma onda de ansiedade sem causa aparente ou uma sucessão de pensamentos intrusivos toma conta da sua mente. Esses pensamentos não são seus, eles são o que chamamos de parasitas mentais ou interferências aronticas, projetados para atuar como firewalls de percepção. Eles são estrategicamente injetados para mantê-lo em frequências de medo, culpa e dúvida paralisante, pois essas são as únicas faixas vibratórias onde o sistema de controle pode te ancorar e te manter adormecido. Sob a lente da gnose, entendemos que o medo e a culpa não são apenas emoções humanas naturais, mas ferramentas técnicas para baixar a voltagem da sua centelha divina e impedir a execução do código de despertar. Observe como a realidade parece atacar ou criar distrações caóticas toda vez que você começa a se desconectar do sistema de crenças limitantes. Surge um conflito familiar súbito, uma preocupação financeira urgente ou um cansaço inexplicável exatamente quando você se propõe a estudar a sabedoria proibida. Isso ocorre porque a sua atenção é a moeda de troca deste sistema. Onde sua atenção foca, sua energia flui e é colhida. O sistema de controle bioquântico utiliza o seu sistema nervoso para sequestrar o seu poder de manifestação, redirecionando para alimentar a própria estrutura que te mantém preso. É uma engenharia insidiosa que transforma o buscador em uma bateria para a Matrix, drenando a energia vital, ou luz, através da reatividade emocional constante. Entenda que o princípio do mentalismo, a verdade de que a realidade é mental, é usado contra você quando você opera em modo automático. Se você não fornece o seu próprio software de soberania, o sistema fornece um padrão de fábrica baseado em limitações, karma e sofrimento cíclico. Você sempre achou que a reencarnação era um processo de evolução lenta, mas e se ela for, na verdade, uma armadilha projetada para garantir que você nunca se lembre de sua verdadeira origem? Essa interferência também se manifesta na sensação de que o jogo está fraudado. Você já sentiu que, não importa o quanto tente vibrar alto, parece haver uma força invisível puxando você de volta para os mesmos dramas e padrões vida após vida? Essa força é a programação dos arcontes agindo em seu campo bioelétrico. Eles se alimentam da sua energia emocional e mental, e para garantir o suprimento, eles instigam situações que geram dor e desilusão profunda. O medo de ser vigiado ou a sensação de estar espiritualmente atacado não é imaginação. É a percepção sutil da grade tentando recalibrar sua consciência para que você não escape da frequência da prisão. A prova dessa interferência está na dificuldade extrema que temos em manter o foco na nossa centelha divina em um mundo projetado para o barulho e para a distração. O sistema quer que você se sinta espiritualmente atacado ou cansado demais para lutar. Mas o simples ato de observar esses pensamentos intrusivos e identificá-los como algo externo já começa a quebrar o domínio deles sobre você. Você não está lutando contra a sua própria mente. Você está identificando um software parasita que foi instalado sem o seu consentimento. A gnose aplicada é o antivírus que desativa esses comandos, permitindo que você recupere a clareza necessária para reconhecer o mapa da prisão e encontrar a chave da sua soberania. Neste momento, você deve se perguntar: de onde veio esse pensamento de insuficiência que acabei de ter? Foi realmente meu? Ao questionar a origem das suas reações automáticas, você começa a habitar o espaço entre o estímulo e a resposta, o único lugar onde a liberdade é possível. O sistema não pode controlar um ser que é capaz de observar a própria programação sem se identificar com ela. Você não está quebrado, você está apenas sob interferência, e o reconhecimento dessa mecânica oculta é o que finalmente te permite desligar o receptor e sintonizar a frequência original do pleroma. Chegamos ao ponto crucial desta jornada, onde a revelação da prisão deixa de ser apenas um conceito e se transforma na chave de metal frio que você segura em suas mãos. A libertação não é uma promessa para o futuro ou algo que ocorrerá apenas após o descarte do invólucro biológico.
ela é um estado de consciência que deve ser reivindicado agora, no meio do caos e da simulação. O primeiro passo dessa gnose aplicada é o comando de cancelamento de contratos de alma e de permissões inconscientes que mantém a sua desconexão. Durante eras, seja por medo, culpa ou pela falsa promessa de que a reencarnação é um processo evolutivo necessário, você aceitou contratos que permitiram que forças externas, os arcontes, governassem sua jornada. Reclamar sua soberania começa onde a programação deles termina. Você deve declarar, a partir do núcleo da sua centelha divina, que revoga qualquer contrato de servidão, toda dívida kármica artificial e qualquer permissão para que sua energia emocional e mental seja colhida como alimento pelo sistema. Você não precisa de intermediários ou ritos externos para realizar esse cancelamento. A fonte fala diretamente através da sua centelha, e sua autoridade espiritual é absoluta quando reconhecida com clareza. A prática real não é negar o medo ou a raiva, mas enquadrá-los como sinais ou alimento para os arcontes. A estratégia não é lutar contra a sombra, mas observá-la para retirar dela o seu poder, parando de alimentar o sistema com sua reatividade emocional. Imagine por um momento que cada reação explosiva, cada ciclo de culpa e cada momento de dúvida paralisante é um fio conectado a você, drenando sua vitalidade. Ao praticar a observação não reativa, você corta esses fios um a um. Você passa a habitar o Logos, um estado de presença e neutralidade que desativa a simulação ao seu redor. Essa prática de 5 minutos para desconectar sua energia da Matrix consiste em se tornar o observador silencioso dos seus próprios pensamentos. Pergunte a si mesmo: este pensamento de insuficiência foi realmente meu? Ou é apenas a execução de um código de controle? Ao identificar o arconte interno, os programas de autossabotagem e a dor de se sentir incompreendido, você retira a máscara da ilusão. A gnose é o conhecimento direto de que você é um fragmento da fonte primordial, um ser soberano que opera a partir de um lugar de lembrança. O objetivo final dos vídeos e deste conhecimento é posicionar você como um farol de consciência e um guardião da memória, alguém que despertou dentro da ilusão e reclamou sua soberania espiritual. A prisão só funciona perfeitamente enquanto você não sabe que está nela e enquanto acredita que sua centelha divina foi sequestrada ou bloqueada permanentemente. No entanto, a verdade é que você pode quebrar a roda da reencarnação e os ciclos de controle ao mudar sua percepção fundamental. Não termine esta jornada com um sentimento de paranoia ou impotência, pois cada revelação sobre a prisão é acompanhada por uma chave para a liberdade. A questão não é como derrotar o demiurgo em uma batalha externa, mas sim como parar de ser um hospedeiro para suas frequências de medo. Você sempre soube que algo estava errado, agora você tem o nome e o sentido para esses sentimentos profundos. Você não está sozinho, você é parte de um círculo de almas despertas que compartilham o conhecimento direto para quebrar o domínio deles sobre a mente humana. Portanto, a escolha soberana está diante de você. Você continuará vivendo a partir do karma, o sistema de repetição e controle, ou passará a operar a partir da sua gnose interior. Sua liberdade não é algo que será dado pelo sistema, é algo que você reconhece como sua natureza original, anterior à criação deste labirinto. Ao habitar a sua centelha divina, você se torna um decifrador de quebra-cabeças que não mais se deixa enganar pelas narrativas comuns. O véu está mais fino do que nunca, e a hora de lembrar é agora. Reivindique seu espaço no pleroma, a plenitude original, e torne-se o mestre da sua própria percepção, pois é ali que a Matrix termina e a sua verdadeira vida começa. Você é a luz que o sistema tenta desesperadamente mimetizar. Reconheça isso e seja livre. Para concluir esta transmissão e selar o conhecimento que foi compartilhado, é fundamental que você não permita que estas palavras se tornem apenas mais uma informação consumida e esquecida dentro da Matrix. A verdadeira gnose exige ação e o reconhecimento da sua própria soberania. Se este conteúdo ressoou com a sua intuição profunda e validou aquela sensação de que algo está errado que você carrega há tanto tempo, eu convido você a se tornar um guardião ativo desta memória. Inscreva-se neste círculo de almas despertas. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para garantir que você receba o mapa da prisão e as próximas chaves para sua libertação, sem as interferências do sistema.
Deixe o seu registro nos comentários. Escreva a frase "Eu reclamo minha soberania" para ancorar sua intenção de quebrar os contratos de alma e os ciclos de controle dos arcontes. Compartilhar sua experiência também ajuda outras almas que se sentem isoladas a perceberem que não estão sozinhas. Fortaleça a gnose. Se você conhece alguém que vive o cansaço da Matrix ou que sente o peso dessa amnésia espiritual, envie este vídeo a essa pessoa. Ser um farol de consciência é o primeiro passo para parar de alimentar o sistema e começar a viver a partir da sua centelha divina. Lembre-se, o véu está mais fino do que nunca e a hora de lembrar é agora. Você não precisa de intermediários, a fonte fala diretamente através de você. Reivindique sua liberdade e caminhe como um ser soberano dentro da ilusão.